É porque eu acho que a Lucrécia Martel tem uma frase que diz que o som é a única coisa que te atinge fisicamente. Porque ele realmente ele entra dentro de você e é físico o som. Então eu sempre tive uma obsessão muito grande pelo som em qualquer obra que eu faça, seja teatro, cinema ou televisão. Muitas vezes eu particularmente escrevo um diálogo que é assim, nananana, nananana, que é só pelo som e muito mais do que pelo significado. Não que o significado não tenha peso, é claro que tem, mas para mim o som é tão importante quanto a imagem. Engraçado que vocês se colocaram como protagonistas da peça, vocês deram luz a justamente tudo aquilo que fica em volta do ator, que é a luz, a cortina, a contrarregragem, as pernas da coxia, tudo isso que serve como moldura para o ator virou foco. Então a gente continuou fazendo teatro. A gente simplesmente deslocou o ator do centro da cena e colocou embaixo do palco falando. Foram textos novos para essas vozes que a gente criou baseado na peça dele. E porque essas vozes estão no teatro, de uma hora para outra elas passam a enxergar. Então elas começam a querer ganhar corpo, porque o que o público vem ver aqui são vozes. De fato, a gente não apresenta os personagens, mas as vozes começam a querer ganhar corpo e aí acontece alguma coisa. O público vai ver alguma coisa, não exatamente a gente, mas alguma coisa ele vai ver. É muito livre, né? A gente não fica pensando. Eu acho que o bacana é realmente o processo e não fica buscando o resultado. Então, no meio do processo, a gente descobriu que a família do Beckett não autorizava, que é quem detém os direitos, não autoriza a montagem dessa peça em espaços convencionais. É um pouco estranho, mas assim, a gente não poderia pegar esse texto e encenar num teatro. Então, a gente resolveu falar sobre isso. Claro que assim, a gente estudou muito outras peças radiofônicas do Beckett, e é muito engraçado porque ele é um cara que sempre questionava o próprio meio, né? Ele tem uma peça chamada Not I, que era só uma boca falando e nada acontece. É outra peça que é o Ato Sem Palavras, é o contrário, são ações e não tem nenhuma palavra. Então a gente resolveu criar uma peça nova em cima dele. Se eu fizesse uma peça absolutamente realista, com neve caindo, dizendo que eu estou na Rússia, do Chekhov, é mentira. Eu preciso que o espectador use a imaginação dele para acreditar que ele está na Rússia do Chekhov, porque ele está em Ipanema, assistindo com um calor de 25 graus agora, 30 graus daqui a pouco, vendo uma peça que neva. Ele vai ter que imaginar isso. Então, quando eu boto uma peça sem ninguém e só com som, eu estou fazendo o mesmo mecanismo. Eu estou propondo que ele sinta exatamente a mesma coisa. Fazer do teatro um espaço de pensamento mais do que simplesmente um lugar em que alguém vem aqui para sentar, enxergar, olhar alguma coisa e ver uma peça. Eu acho que para conceituar um lugar, eu vou arriscar dizer que a gente ainda não chegou a lugar algum, na verdade, porque a gente está há 2 anos e meio aqui. Para um lugar que teve uma tradição na década de 60 e 70 com o Rubens e o Ivan de Albuquerque. Na década de 80 teve o Asdrubal trouxe o trombone, que era um grupo forte, que o pessoal dava volta aqui, as pessoas saíam da praia, vinham direto para cá, dava volta na fila para assistir as peças da Trate Milião, várias peças do Asdrubal. E depois disso ele entrou num ostracismo, principalmente nos anos 2000, que não tinha muito conceito. Então, para abrir um lugar desse é muito difícil. É muito maluco porque as pessoas aqui em Ipanema tem um teatro desse, no coração de Ipanema, e muita gente não sabe. A gente tem peças aqui que quando elas fazem muito sucesso, a gente tem espectadores que vão pro Laura Alvim ou pro Cândido Mendes, achando que é aqui, porque eles não conhecem direito. Então é muito difícil colocar o Ipanema de volta nessa rota. Mas se eu tivesse que escolher um lugar, eu diria que é um lugar para todas as pessoas. Porque ao passo que você tem os teatros de shopping, que eles são muito comerciais, ou você tem outros teatros como o Sérgio Porto, talvez o Glaucio Gil, mais o Sérgio Porto, que tem uma característica bem experimental, de vanguarda, o que eu acho que a gente tenta fazer aqui no Ipanema é realmente uma grande mistura. Até essa peça agora, que é uma criação coletiva entre duas companhias, fazendo uma interlocução sobre Beckett. Então é bem variado. E acho que com isso a gente vai acabando criando o nosso perfil, que o perfil é simplesmente fazer teatro, fazer não teatro, né? Mais do que isso, fazer arte. Eu acho que é esse lugar que a gente está buscando. Mas, sobretudo, é um lugar para se pensar e se criar. Eu acho que é basicamente isso. Bom dia, Ipanema.
Bom dia, Ipanema.